Deus ouviu. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo, hoje Êxodo capítulo 2. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso aos dias, horários e temas dos estudos que disponibilizamos ali ao longo da semana. Portanto, venha participar, porque certamente você vai conhecer mais da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, capítulo 2. E depois desses pedidos, vamos então para o texto de hoje. E nós vamos ler 3 versículos, os 3 últimos versículos do capítulo 2, que diz, a partir do versículo 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Portanto, agora, nesse capítulo, a primeira vez que vai falar a respeito de Deus é a partir aqui do versículo 23. E o que a gente tem percebido, e é necessário destacarmos aqui. No capítulo 2, e apenas no capítulo 2, consta que 80 anos da história de Moisés. Portanto, em 25 capítulos, ou melhor dizendo, porque agora no versículo 23 vai falar a respeito da morte do rei do Egito, né? Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Portanto, nos 22 versículos que antecederam aqui, passaram 80 anos. Portanto, foram 80 anos ali da história de Moisés. E o que acontece é que para nós entendermos aqui as coisas que vão acontecendo aqui no capítulo 2, é necessário lermos em conjunto com Atos capítulo 7. Ali em Atos capítulo 7, Estevão vai pregar ali para os irmãos, né? Para os judeus ali, e na ocasião então ele relembra a história. E é necessário, como falamos aqui, nós lermos ali, porque vamos perceber nessa história aqui de Moisés alguns complementos, então, algumas coisas que não constam aqui no capítulo 2, nós vamos perceber ali no capítulo 7. Então, eu quero ler ali o capítulo 7, Atos capítulo 7, a partir do versículo 20, vai falar que naquela ocasião nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Portanto, aqui agora fala qual que era a idade de Moisés quando ele foi visitar os seus irmãos israelitas. 40 anos. E ele foi preparado, portanto, durante 40 anos, ele foi preparado ali no palácio do faraó, do rei do Egito, em conhecimento, sabedoria, que é o que nós lemos. E o texto bíblico vai falar, a partir do versículo 24, então agora, de Atos capítulo 7. Ao ver que um deles, sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Versículo 25. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Portanto, nós percebemos aqui nessa história, nesses 80 anos, né, por enquanto até agora 40 anos,
E isso acontece aqui a partir do versículo 11 do capítulo 2, né? Aonde Moisés, portanto, vai perceber dois irmãos ali, irmãos, não irmãos de sangue, né? Mas do mesmo povo, duas pessoas do mesmo povo que estão ali em atrito, do povo de Israel, inclusive, que estão ali em atrito, e ele já entendia que Deus haveria de levantar um libertador, alguém que viria para levar o povo para a terra prometida, para Canaã. Entenda que nos últimos capítulos de Gênesis capítulo 47, 48, 49 e 50, os quatro últimos capítulos, portanto, nós falamos muito a respeito e frisamos muito a respeito da promessa do Senhor com relação à terra prometida. E a gente percebe então que essa promessa veio sendo inculcada pelo povo de Israel nos seus filhos, a ponto de Moisés conhecer essa história, e aqui em Atos, capítulo 7, no versículo 25, destacar então esse pensamento dele. Versículo 25, relendo novamente, diz que ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Portanto, a gente percebe aqui que Moisés já sabia das promessas do Senhor com relação à terra prometida, com relação a Canaã, e que eles iriam para lá, algo que Jacó frisou ali, né, no seu leito de morte. José também firmou ali no seu leito de morte. Então eles conheciam muito bem essa história e aguardavam por esse libertador. O que acontece é que Moisés achava que estava ali então já apto para libertar esse povo, e portanto ele então se coloca nessa situação aí com 40 anos, né, que é o que diz aqui em Atos capítulo 7, versículo 23, vai falar que ao completar 40 anos, né, então aconteceram esses fatos aí que nós acabamos de relatar. E Moisés, então, ele se vê nessa situação, porém, ele ainda não estava habilitado por Deus. Ele se sentia preparado, se sentia capacitado, porém ainda não estava capacitado como Deus iria capacitá-lo. A capacitação de Deus, que é o que nós vamos perceber, é a dependência de Deus. Humanamente falando, ele estava capacitado. Ele foi ali então instruído ali, conhecia tudo a respeito ali da sabedoria do Egito, foi muito bem instruído ali com a filha do faraó ali, mas não era esse tipo de capacitação que ele precisava. E nós vamos perceber lá em Atos, capítulo 7, lá no versículo 30, vai falar que passados 40 anos apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça, que vai ser o nosso tema de amanhã, quando o Senhor aparece ali para Moisés na sarça. Então, quando o Senhor aparecer para ele ali, vai completar, portanto, mais 40 anos. Então, 40 anos ele tinha quando aconteceu esse fato aí com os irmãos, com os egípcios, quando Moisés matou ali um egípcio. Então, ele tinha 40 anos. E agora, quando o Senhor vai aparecer para ele, no próximo capítulo, capítulo 3 ali, então a gente vai perceber ali que foram, como acabamos de ler aqui, mais 40 anos, portanto, Moisés estava habilitado aos 80 anos. Nós lemos aqui, portanto, no trecho de hoje, falamos aqui a respeito de que o Senhor, então, agora vai aparecer na história de Êxodo. Não que ele não estivesse ali na história o tempo inteiro, né? Nesses 80 anos de história de Moisés, mas agora
Moisés estava apto. Afinal de contas, depois que ele matou o egípcio ali e o faraó descobriu, vai dizer assim, então, em Êxodo capítulo 2, versículo 15, quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Lembre-se que Midian era o nome de um dos filhos de Abraão. Você pode conferir isso lá em Gênesis capítulo 25. Então, quando Abraão se relacionou ali com Quetura, né? Casou com Quetura, depois da morte de Sara, então com Quetura ele teve 6 filhos, sendo um deles Midian. E aí agora Moisés foge para essa região ali dos midianitas, e ali então ele vai casar, não é assim? Leia, como nós pedimos, né? Leia todo o capítulo para você se inteirar aí da história. Então agora ele vai se casar ali com uma midianita, vai ter ali 2 filhos ali com ela, né? Ele vai falar aqui a respeito de Gerson, né? Então, que era o filho primogênito ali de Moisés. Então vai falar a respeito do Gerson, mas vai falar depois do nascimento de Gerson. Então que o Senhor ouviu ali o clamor do povo. E esse versículo 23 aqui, do versículo 23 até o 25, é o que faz a ponte da história de Moisés, né? Nesses 40 anos ali na terra ali dos midianitas ali, né? Quando ele fugiu ali de Faraó, então ele vai ficar ali por 40 anos, e aí agora esses versículos fazem ponte para a gente entender a partir do próximo capítulo, capítulo 3, o Senhor aparecendo para Moisés e então chamando ele para essa missão. Moisés sabia, como nós falamos através dos relatos de Atos capítulo 7, que havia um propósito em sua vida e que Deus o estava capacitando. O que acontece é que era necessário que o povo clamasse, porque o povo ainda não havia clamado. Nós vamos perceber o povo clamando só agora a partir do versículo 23. Portanto, é necessário o povo clamar para que o Senhor levasse então ali um libertador para, para o povo. E agora sim, Moisés poderia ser usado não pela sua capacitação, pela sua capacidade humana do que aconteceu com ele ali no período em que ele viveu ali, os 40 anos que ele viveu ali no palácio do rei do Egito, mas essa capacitação que o Senhor vai dar para Moisés, ele vivendo na dependência de Deus, algo que nós vamos ver essa dependência ao longo aí de todo o livro de Êxodo e todo o restante aí da história de Moisés. Algo que nós precisamos trazer aqui para como lição para aplicarmos na nossa vida é que o Senhor, ele tem a intenção, ele quer nos ajudar, mas nós precisamos clamar. Portanto, o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai trabalhando em nós, mas Ele quer nos levar para essa dependência dEle, e nos momentos de dificuldade nós devemos clamar ao Senhor. Portanto, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, mas eu sei que se você clamar, o Senhor ouvirá dos céus e atenderá o seu clamor. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.